lateral ali. Só colocar a mão mais um pouco. Isso aí. Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 56ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Senhor presidente, Senador Paulo Rocha, com a palavra. não é questão de ordem, é pela ordem. Pela ordem. Eu sei que já foi publicado aqui os itens ordenadamente, mas eu queria fazer um pedido, porque eu tenho um item aqui, no item 18, eu sou relator, e é uma matéria que vem da Câmara, e já houve todas audiências públicas, etc. Então, o projeto está arredondadíssimo. Eu queria ter a oportunidade de aprová-lo hoje. E como está no item 18, está longe. Temo que a gente não chegue lá. Então, A gente vai fazer a inversão da pauta. Organização colocando aí. Com certeza, senador Paulo. Obrigado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico às senhoras senadoras e aos senhores senadores o recebimento dos seguintes expedientes. Aviso número 311 de 2020 do Tribunal de Contas da União, o qual encaminha cópia do acórdão número 738 de 2020, que trata da auditoria operacional com vistas a avaliar a suficiência, qualidade e transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação da Previdência Social brasileira relativamente a parâmetros adotados internacionalmente. O aviso número 367 de 2020 do Tribunal de Contas da União, o qual encaminha cópia do acórdão número 985 de 2020, que trata sobre a auditoria realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e no Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, com vistas a apurar a ocorrência de prejuízo nos fundos de investimento dos quais o Postales participa. Aviso número 464/2020 do Tribunal de Contas da União, o qual encaminha cópia do acórdão número 1202 de 2020, que trata de auditoria de natureza operacional, que teve por objeto a verificação de fatores que afetam a quantidade e a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à população brasileira. Cópias de ofícios e moções das Assembleias Legislativas, câmaras municipais e entidades contendo considerações sobre a pandemia do coronavírus e temas relacionados à saúde. Os expedientes encontram-se à disposição na secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que seja analisado pelo colegiado, caso não haja manifestação. O documento será arquivado ao final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Quem estiver no plenário pode utilizar normalmente os computadores disponíveis nas bancadas. Aqueles que votarem por meio do aplicativo devem clicar no botão Votações, depois Votações abertas em comissões e, então, procurar a votação da Caixa em curso e identificada também pelo nome da matéria. Nos termos dos atos da Comissão Diretora número 8 de 2020, após a autenticação com a senha do Sistema de Deliberação Remota, SDR, e escolhido o voto, é necessário enquadrar adequadamente o rosto na área reservada à captura de foto, sob pena de não validação do voto.
Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que o declarem verbalmente. A Secretaria providenciará para que o voto seja computado no painel de votação. As inscrições para uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores remotos. Para a leitura dos relatórios e requerimentos, aqueles que não os tiverem em mãos poderão acessar a pauta cheia da reunião disponibilizada no chat e nos computadores deste plenário. Agradecer a presença do senador Jaime Campos, Paulo Rocha e a nossa querida senadora Nilda Gomes, que compõe a mesa. E a senadora Eliane, que já esteve aqui. Elisiane, que já esteve. Eliane, suplente do Ciro Nogueira. Ah, sim, a senadora Eliane. Seja bem-vinda. E determina a secretaria para que vejamos a pauta do senador Paulo Rocha para incluir o item 18. Então, faremos a inversão. Votaremos primeiro o item 18. Dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo e dá outras providências. Autoria Câmara do Deputado, relatoria de emenda senador Paulo Rocha, relatório contrário à emenda número 3 do projeto de lei. Concedo a palavra ao senador Paulo Rocha para a leitura do relatório e coloco a emenda em discussão. Primeiro a leitura do relatório do senador Paulo Rocha, fazendo um breve comentário, que essa é uma profissão que precisa ser regulamentada, com certeza, senador Paulo Rocha. Senhor presidente, primeiro eu queria saudar o funcionamento das comissões. Realmente nós tínhamos dificuldades em funcionar nesse período da pandemia, mas com o aumento da vacinação, dos controles aí, cria as condições de a gente começar a funcionar as comissões, pelo menos em médio funcionamento virtual e presencial para aqueles que podem. Fundamental, uma vez que o nosso país exige do parlamento brasileiro para ajudar a dar respostas às crises que nós estamos vivendo, quer seja econômica, social, política e questão da pandemia. Então, o funcionamento pleno do Congresso Nacional é fundamental, porque, afinal, nós somos representantes dos estados, do município e do povo brasileiro. Fundamental que a gente também, através da nossa representação e do acúmulo do exercício da política no Brasil, como senadores que aqui estão, como o senador Jaime Campos e outros, não podemos prescindir da nossa atuação para poder ajudar o país a sair desta situação. Quer seja através de aprovação de projetos importantes para resolver o problema do desemprego, a fome que já está batendo de novo, portanto, principalmente nos estados como o nosso, que tem vocação para a questão da agricultura, da política, a geração de renda no interior do nosso país é fundamental. Então, por isso que o funcionamento das comissões é onde a gente lapida, não é? A boa legislação, a boa lei para que dê resposta às situações do nosso país. Por isso, queria saudar o funcionamento das comissões. Presidente, esse aqui é um projeto, confesso que logo quando eu era meu colega, eu era deputado federal, junto, José Mentor, que infelizmente se foi ano passado, porque pegou Covid, foi um dos companheiros que nós perdemos, parlamentares, que era um grande parlamentar. Ele veio com a proposta de reconhecer a profissão de podólogo. Logo, inicialmente, todo mundo fica se pegando sobre essa questão, que é o tratamento dos pés, né? E
Depois, com o aprofundamento do debate, nós percebemos que realmente é muito importante, porque trata-se de saúde pública, inclusive, o tratamento dos pés, porque todo mundo sabe que os pés são terminais de todos os órgãos. Lá estão todos, aqui os médicos aqui podem, os terminais de todos os órgãos, etc. Né? E é um projeto de lei que exige naturalmente conhecimento técnico, conhecimento científico. Por isso que exige o diploma de ensino superior da área técnica do podólogo, assim como também de formação superior. Nós já aprovamos tanto lá na Câmara quanto no Senado. Né? Voltou para cá porque teve a comissão, porque aqui no plenário do Senado aprovaram uma emenda e, portanto, teve a requisição de a comissão dar este parecer. Né? Então, é uma emenda simples e eu estou recusando a emenda, né? Porque ela não invade outra profissão, outra, né? Então, a profissão de podólogo tem realmente uma coisa específica, que é o tratamento dos pés, etc., conhecimento técnico. E é isso, presidente, não é? O mérito E eu me baseei muito essa discussão sobre profissão. Você sabe que tem que ter um limite ali nas profissões exercidas, porque para não tratar da questão da reserva de mercado, mas ao mesmo tempo também não invadir na outra profissão. Esse debate já chegou inclusive no Supremo, não é? Eu tenho experiência muito disso a partir lá da Câmara, de discussão sobre essa questão fui relator de vários pedidos de outros colegas lá sobre profissão, e consegui inclusive aprovar, presidente, se o senhor sabe, eu sou o autor da lei que reconheceu os ACS, né, agente comunitário de saúde, como profissão, e foi isso que deu a condição dos ACS. Por quê? Porque naquela época os ACS eles já eram usados como, vamos dizer, profissionais na ponta do sistema SUS. Não era aquela visão dos agentes comunitários de saúde vindo da comunidade e prestava como, com certeza aqui tem vários senadores, Jaime Campos sabe, que o papel da parteira no interior do nosso país, etc. Tu, presidente, sabe muito bem disso, né? Vemos de estados que é muito forte essa coisa do nosso interior. Não é nada daquela voluntariedade da parteira. Eu, por exemplo, fui nascido via as mãos da parteira. Minha mãe teve, viu, senadora Goldinho, a minha mãe teve 17 filhos. E tudo foi na parteira. Então, quer dizer, esse é um trabalho realmente que vem da comunidade, vem os ensinamentos ao longo Não era o caso dos ACS, que já estavam sendo usados na estrutura do sistema SUS, hospitalar, etc. Então, conseguimos aprovar os agentes comunitários de saúde. Então, eu queria usar essa minha experiência para dizer exatamente dessa questão aqui dos podólogos, que tem um relatório, uma decisão do Supremo, do ministro Celso de Mello, que diz o seguinte: torna-se evidente, pois, que não é qualquer atividade profissional que poderá ser validamente submetida a restrições impostas pelo Estado. Eis que profissões, empregos ou ofícios cujo exercício não façam instaurar situações impregnadas de potencialidade lesiva constitui atividades insuscetíveis de regulamentação normativa por parte do poder público. Porque desnecessário, quanto a tais profissões, o atendimento de requisitos mínimos de caráter técnico, científico ou de determinadas condições de capacidade. Resulta claro
que a regulamentação por lei de atividades profissionais implica sempre o estabelecimento de restrições normativas que interferem no plano de liberdade de ofício ou de profissão, é chamado mercado. Por tal motivo, que a intervenção normativa do Estado presente na esfera da liberdade profissional somente se legitima quando presentes razões impostas pela necessidade social de preservação e de proteção ao interesse público, sob pena de que essa atividade do Congresso Nacional configura abuso de poder legislativo e que tem, por consequência, o reconhecimento da inconstitucionalidade do próprio diploma legal. Então, a minha decisão está baseada exatamente nesta concepção expressa no voto do relator deste tema lá no Supremo, dos ministros Celso de Mello. Por isso eu peço, venha os colegas e a gente aprove o meu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco a emenda do senador Paulo Rocha, parecer do senador Paulo Rocha, que rejeita a emenda, em discussão. Com a palavra a senadora Nilda. Senador Paulo Rocha, eu quero primeiro parabenizar porque eu não sabia que o senhor foi o autor da lei da Agência Comunitária de Saúde, que propiciou os agentes comunitários de saúde a ser o que são, porque sempre foram. E eles representam muito, é uma classe que dá um apoio importantíssimo aos municípios, a assistência, tudo. Eu acompanhei de perto o trabalho deles. Então, parabéns, não sabia que tinha sido o senhor. E esse, então, também é muito importante, esse que o senhor me apresenta, podólogo, porque é como o senhor diz, os pés representam tudo, não só o caminhar, mas todos os vínculos com todo o restante do organismo. E tem gente que sofre muito problemas do pé, que precisa sempre recorrer ao podólogo, com certeza. Parabéns. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Os senhores senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão, contrário à emenda número 3 do plenário. A emenda vai a plenário. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, meu caro, prezado, estimado amigo, senador Lucas, prezada, querida senadora Nilda, que eu tenho o privilégio já de conhecer seus filhos por mais tempos, dentre eles o querido amigo Vital Del Rego, que eu tive a primazia no meu primeiro mandato como senador de votar para que ele fosse nosso ministro do Tribunal de Contas da União, e hoje eu tenho o privilégio de ter como meu vice-presidente do Conselho de Ética o seu querido filho, nosso amigo veneziano, como presidente, e eu tenho o privilégio de ter ele como meu vice. Então, eu tenho uma admiração profunda. E o Júlio Campos, meu irmão também, que foi deputado federal por 4 mandatos, conheceu muito o seu querido esposo, né? O Júlio que diz, olha, essa família é uma família privilegiada. O Júlio conheceu o seu esposo, muito. Ele foi deputado federal por 4 mandatos, foi governador, foi senador. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui convivendo com Vossa Excelência, e para mim é muito prazeroso de conviver com pessoas do nível, sobretudo do seio do seu trabalho exitoso, sempre na defesa do povo, nosso povo paraibano lá. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência a possibilidade de nós fazermos uma inversão de pauta, tendo em vista que esse meu relatório, feito no projeto do ilustre e eminente senador José Serra, nós fizemos um relatório lá atrás, lemos o nosso relatório, melhor dizendo, e por acordos firmados até com a própria intervenção da Anvisa, para fazer algumas modificações nesse projeto, nós o acatamos e foi feita algumas modificações. Eu gostaria imensamente de pedir a Vossa Excelência para que essas modificações que foram feitas eu pudesse ler e aqui complementando, de fato, esse projeto que é muito pertinente no atual momento
e quero crer que será possível, se não tem outros projetos, certamente com a presença dos senadores que compõem essa Comissão de Assuntos Sociais. E aproveitando que o nosso presidente está lendo, Paulo, Vossa Excelência, como sempre, é um craque. Eu tenho uma admiração profunda pelo Paulo, sobretudo essa coerência, a sua trajetória política. Grande homem público que representa bem o povo paraense. Quando relata aqui em relação a essa matéria dos fonólogos, é muito importante. Tem várias profissões aí que não foram, né, regulamentadas e, sobretudo, permitindo que essas pessoas, de fato, sejam reconhecidas diante da opinião pública daquela sua profissão. Muitas vezes humilde, porque muitas vezes fala, a pessoa vai lá limpar a unha, fazer o tratamento do pé das pessoas, mas é uma profissão digna e nós temos que respeitar todos aqueles que certamente trabalham de uma maneira ou de outra e ganham, sustentam com o suor do seu rosto. E o meu pai sempre dizia, Paulo, somos 11 irmãos, de um pai, somos 9, 2 de criação que minha mãe e meu pai criou. Você estava falando que você nasceu na mão de parteira. Lá na minha terra, na minha cidade, também a família toda, né? Nós somos 9 irmãos de um pai e mãe só, e 2 que minha mãe e meu pai criou. Tudo nasceu na mão de parteira. E quando nasce a criança na mão de parteira, pode ver, isso é histórico quase. Falam que é lenda, mas na verdade é verdadeiro. Você está nascendo e diz, olha, está na mão de São Gonçalo. São Gonçalo é o protetor das pessoas, das crianças que nascem na mão de parteira. Por isso, lá no meu estado, Zé Gonçalo, Mané Gonçalo, João Gonçalo, o que tem de Gonçalo ali não está escrito em gibi nenhum, mas é muito Gonçalo que tem ali, porque é o patrono das parteiras, entendeu? Portanto, quero cumprimentar a Vossa Excelência, aproveitando aqui pelo belo relatório, até porque tem uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, do Celso de Mello, né? Isso é muito bom. Portanto, presidente, eu indago a Vossa Excelência, se é possível nós fazermos essa complementação desse nosso relatório. Senador Jaime Campos, já... O item 17 e 18. Iremos ao projeto de lei número 2022-2019, que não é terminativo, e é o tempo que esperamos o quórum para votar o de Vossa Excelência, que é terminativo. Então, isso, que seja feita a inversão para a próxima pauta. O projeto de lei de número 2022, o item 1 de 2019, regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Otto Alencar, a quem eu peço desculpas porque estava pedindo questão de ordem, não fui informado pela secretaria. Não fique com raiva de mim, senador Otto, foi a secretaria, mas já corrigido. Relatório favorável ao projeto, com 3 emendas de redação que apresenta a observação. A matéria consta da pauta desde a reunião de 3 de 8 de 2021. Concedo a palavra ao senador, meu querido amigo Otto Alencar, para a leitura do relatório. Senhor presidente, estimado amigo Lucas Barreto, jamais ficaria aborrecido com Vossa Excelência, apenas pedir uma questão de ordem, até porque essa matéria está sendo para ser votada já há algum tempo. Ela é uma matéria que foi aprovada na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 2022 do deputado Mauro Nazif. Portanto, eu pediria a Vossa Excelência que, já que o relatório ficou disponibilizado para todos os senadores e senadoras, eu pudesse ir à análise já do projeto. Antes disso, queria só ressaltar o artigo 5º, que textualmente diz que tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, ou emancipado na forma da lei, ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista, em curso reconhecido também na forma da lei, está inscrito no respectivo Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, e o artigo 6º lista os deveres profissionais do trabalhador destinatário desse projeto 2022. Análise, senhor presidente, nos termos do artigo 22, para 16º da Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício de profissões, motivo pelo qual a disciplina da presente matéria encontra-se no âmbito normativo
mencionado no ente federado. Não se trata ainda de matéria reservada ao Presidente da República, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República, digo que os parlamentares é franqueado iniciar o processo legislativo sobre ela. Por fim, inexiste imposição constitucional de que a lei complementar normatize o tema em foco, motivo porque a lei ordinária é adequada à inserção da matéria no ordenamento jurídico nacional. Não existe, portanto, óbices formais à aprovação do PL 2022 de 2019. No mérito, concorda-se com a iniciativa do deputado Mauro. De acordo com o item 4231/05 da Classificação Brasileira de Ocupações, o despachante documentalista é um profissional responsável por representar o cliente junto a órgãos e entidades competentes, solicitar a emissão de documentos de pessoas físicas ou jurídicas, de bens móveis e imóveis, alvará, licença e laudos diversos, efetuar inscrições, alterações e baixas em registros e cadastros, gerenciar serviços e atividades dos clientes, organizar arquivos de dados e monitorar datas de vencimento de documentos, regularizar débitos e créditos, apurar e pagar impostos, taxas e emolumentos, requerer isenções, cancelamentos, parcelamentos e suspensões de pagamentos de débitos, a devolução de débitos e o recebimento de indenizações, seguros, pecúlios e pensões. Trata-se, portanto, de profissional que atua majoritariamente na desburocratização da vida do cidadão brasileiro, numa democracia altamente burocratizada. E seus afazeres são realmente afazeres importantes para todos os seus clientes. Ao fazer o poupa-tempo de seus clientes, além de garantir atuação especializada junto ao Estado brasileiro, evitando conflitos desnecessários entre aqueles e a administração pública. Infelizmente, entretanto, ainda não há um padrão de qualificação profissional a ser exigido atrás dos trabalhadores, o que permite que as pessoas, sem o devido preparo, exerçam essa profissão em prejuízo dos interesses daqueles que se utilizam desse valioso serviço. Nessa linha, o estabelecimento de requisitos específicos para o desempenho desse novo trabalho, em especial a exigência de aprovação em curso técnico do despachante documentalista, aliado à imposição de deveres profissionais e de fiscalização desse profissional por um conselho de classe, militam no sentido de que esse valioso ofício somente seja exercido por profissionais exemplares, que respeitem os direitos de seus clientes e colaborem para a boa prestação de serviços públicos por parte do ente federado junto a que atua. A outra conclusão que não se pode chegar, senão é que o PL 2022-2019 merece a chancela desse parlamento. Entretanto, deve ser corrigido a redação de alguns pontos desse relevante projeto. Em primeiro lugar, a exigência do artigo 5º, inciso 1º, do projeto, no sentido de que o despachante documentalista seja brasileiro naturalizado, é contrária ao disposto no artigo 12, parágrafo 2º e 3º da Carta Magna, devendo assim ser suprimida essa proposição e corrigida a redação que eu li no primeiro, dizendo que só seria privativo e a Carta Magna é contra. Eu quis ressaltar lá atrás exatamente por isso. Isso porque, além de verdade cessante de brasileiros natos e naturalizados, o referido dispositivo constitucional apenas elenca os cargos do parágrafo 3º como sendo privativo de brasileiros natos, não abrindo a possibilidade da lei aumentar o rol acima transcrito. Dessa forma, a restrição imposta ao estrangeiro pelo inciso 1º do artigo 5º, por não estar prevista expressamente no texto constitucional, não pode ser mantida no corpo do PL de 2022 de 2019. Outro dispositivo que merece ser eliminado do PL 2022-2019 é o inciso 2º do artigo 7º. A justificativa para a citada supressão reside na circunstância de que o artigo 5º, número 35 da Carta Magna, garante que a todo cidadão brasileiro o direito de petição, e não somente ao profissional em foco, sendo, portanto, desnecessária a repetição de tal prerrogativa no bojo do projeto 2022 e 2019. Por fim,
Dentre as vedações constantes no artigo 8º, deve constar a proibição de exercício de atos privativos à advocacia. Assim, sucede que a redação do artigo 3º do caput do projeto é demasiadamente aberta, permitindo a interpretação de que qualquer representação, inclusive a judicial, poderia ser exercida pelo despachante junto ao poder público, o que, a toda evidência, não se coaduna com o artigo 103 da Carta Magna. Por isso, corrigimos a redação, retirando. Referindo alterações podem ser realizadas via apresentação de 3 emendas ao final desse parecer. Portanto, essas razões são favoráveis à aprovação do projeto de lei 2022-2019, com as seguintes emendas de redação. Emenda de redação. Desse a redação do inciso 1º, artigo 5º do projeto de lei 2002-2019, artigo 5º, ter idade igual ou superior a 18 anos, ou ser emancipado na forma da lei. Emenda, suprima-se o inciso 2º do artigo 7º, essa é uma emenda supressiva, do PL 2022-2019, remunerando os demais. E a outra emenda, insira-se o seguinte inciso 6º do artigo 8º do projeto de lei número 2029-2019. Inciso 6º, praticar ato privativo à advocacia. Então, senhor presidente, com essas emendas de redação supressiva, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, deputado Mauro, número 2022 de 2019. Eu peço a Vossa Excelência que possa colocar em votação e, em sendo votado e aprovado, permita-me que possa também apresentar um requerimento de urgência para que o projeto, que não é terminativo, possa ir para votação no plenário do Senado Federal, desde que aprovado pelos senhores senadores e senadoras. Coloco a matéria em discussão. Senador Paulo Rocha, com a palavra. Só para fazer um comentário em relação ao relatório, que foi exatamente o comentário que eu fiz na defesa do outro, de que você viu que ele recusou uma emenda que invade, né, a questão do papel do advocatício, no que tange a questão de... Então, esse cuidado realmente, parabenizar aí o senador Otton, que tem esse cuidado. Como já existe uma profissão que tecnicamente, né, e preparado, como os advogados, historicamente trata essas questões, essas outras profissões que têm clareza de ser regulamentado, como disse o senador, vai modernizando a sociedade, as profissões vão tomando suas responsabilidades também. Então, essa ideia de aprovar uma profissão, mas sem que invada a outra que já existe, é fundamental. Por isso, o senador Otton teve o mesmo cuidado que o meu e, portanto, merece a aprovação de um setor muito importante nessa área. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Os senhores senadores que aprovam e queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CAS de redação, A3 da CAS de redação, e a matéria vai a plenário. O senador Otton parece que quer pedir requerimento de urgência. Pergunta para ele se... O senador Otton, com a palavra, acho que ele quer questão de ordem, senador Otton, para pedir requerimento de urgência. Não, estou apresentando a Vossa Excelência um requerimento de urgência para que, sendo votado e aprovado, a matéria possa ir para o plenário do Senado Federal, sendo lá apreciada pelo conjunto dos senhores senadores e senadoras. Ok. Os senhores senadores que aprovam e queiram permanecer como se encontram, eu coloco, votação, requerimento de urgência para a matéria apresentada pelo senador Otton Alencar.
Os senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado a apresentação do requerimento que vai ao plenário do Senado Federal. Aprovado, senador Otto. Projeto de lei, item 10. Projeto de lei número 4573, 2019, terminativo. Altera a lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, perdão. 20 de agosto de 1977, Isso, que altera- configura infrações à legislação sanitária federal, estabelecer as sanções respectivas e dar outras providências para dispor sobre a celebração de termo de compromisso com a finalidade de promover correções e ajustes às exigências da legislação sanitária. Autor, senador José Serra. Relator, senador Jaime Campos. Pela aprovação do projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. Observação: em 3 de 8 de 2021, foi concedida vistas ao senador Paulo Paim nos termos regimentais. Em 6 de 8 de 2021, o senador Jaime Campos apresentou o relatório reformulando. Se aprovado substitutivo, a matéria será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação em turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra ao senador Jaime Campos para a leitura do relatório. Senhor presidente, o senador amigo Lucas Barreto, demais senadores aqui presentes, eu peço vênia a Vossa Excelência para que eu possa entrar na fase da análise, tendo em vista que essa matéria, como bem disse, ela foi feita naturalmente algumas correções e, sobretudo, quando o nosso ilustre companheiro Paulo Paim pediu vista e nós acatamos, e a própria Anvisa havia um interesse muito grande para melhorar, aprimorar o projeto do ilustre senador José Serra. Nós acatamos todos elas aqui, fizemos nossas modificações e, com a devida venda e permissão, eu gostaria de entrar logo na fase de análise, porque esse projeto se encontra disponibilizado aqui, para que todos os senadores tivessem acesso. Compete à Caixa opinar sobre a proposição que diga respeito à proteção e à defesa da saúde. Além da competência do Sistema Único de Saúde, temática abrangida pelo projeto de análise nos termos do inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, ademais, por se tratar de apreciação em caráter terminativo, cabe a este colegiado examinar também a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da proposição. Ao nosso ver, não há qualquer vício de inconstitucionalidade, material ou formal, na proposta. Quanto à competência legislativa, de acordo com o inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal, a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre a proteção da defesa da saúde. Além disso, o artigo 61 da Carta Magna, a iniciativa do projeto de lei que verse sobre a matéria de que se trata a proposição em tela, não é privativa da Presidência da República, sendo, portanto, permitida a parlamentar. Também não detectamos falhas relacionadas à juridicidade e à técnica legislativa da propositura, de maneira que agora resta analisar o seu mérito. O instrumento jurídico no termo do ajuste de conduta, o TAC, também conhecido como compromisso de ajustamento de conduta, e na propositura denominado termo de compromisso, é um acordo que tem a finalidade de impedir a continuidade de uma situação de ilegalidade, reparar o dano, tornar flexível a aplicação de norma legal às circunstâncias concretas do caso. Com isso, confere eficácia da ação da autoridade fiscalizadora, a sustentabilidade, a atividade interessada no ajuste. Conforme bem aponta o autor, esse tipo de compromisso é figura presente na legislação da ação civil pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código da Defesa do Consumidor e nas leis de crimes ambientais. Nesta última, o TAC está previsto no artigo 79-A e de amplamente empregado para a resolução de inconformidade de muitas delas de menor impacto.
Além disso, recentemente, as leis das agências, a número 13.848, 2019, também prevê a utilização desse instrumento no artigo 32, o qual dispõe, para o seu cumprimento, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de conduta com pessoas físicas ou jurídicas sujeitos à sua competência regulatória, aplicando seus requisitos do artigo 4A da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Da mesma forma, o projeto tem o intuito de fornecer o embasamento legal para a formalização desse tipo de compromisso no campo da vigilância sanitária, definida pelo parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, como conjunto de ações capazes de eliminar e diminuir ou prevenir risco à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção da circulação de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens e serviços que se relacionam direto e indiretamente com a saúde. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é integrado por instituição da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, que exercem atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. A atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária caracteriza-se por grande variedade das ações e demanda por meio administrativo versáteis, que respeitam a particularidade de cada caso concreto de intervenção reparadora. O termo de compromisso previsto no projeto, no documento, proporcionam tal versatilidade e, portanto, tem potencial para amoldar as peculiaridades da vigilância sanitária. Feito isso, senhor presidente, como todos têm conhecimento dessa matéria, tendo em vista que ela é longa, aqui eu acho que já tiveram acesso, se me permite, eu vou resumir aqui o meu relatório para facilitar o bom trabalho que Vossa Excelência está propondo nesta manhã aqui, nesta Comissão de Assuntos Sociais. Só dizer que no parágrafo 4, acrescenta-se no final do trecho, o qual será analisado pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para garantir a prerrogativa das autoridades sanitárias de avaliar se de fato ocorreu o caso fortífico ou da força maior suficiente para justificar o descompromisso do termo de compromisso. No parágrafo 5º, altera-se a redação para garantir a autoridade sanitária tem autonomia para celebrar, ou não, o termo de compromisso, pois considera o risco sanitário, o histórico das empresas envolvidas, a recorrência das irregularidades. Em algumas situações pode ser recomendável a sua celebração. Assim, sugere que no prazo de 90 dias seja garantido para a autoridade analisar a solicitação, mas sem por obrigação de celebrar esse termo após o transcurso do período. Por fim, no parágrafo 7, retira-se a expressão mediante extrato, pois a forma de publicação do termo de compromisso não deve ser detalhada em lei, mas sim em regulamento infralegal. E eu voto, senhor presidente. Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.573 de 2019, na forma do seguinte substitutivo, que também já foi apresentado a todos os senhoras e senhores senadores. Esse é meu voto e é pela aprovação, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Com a palavra o senador Paulo Paim. Presidente Lucas Barreto, senadores e senadoras, muito importante nós estarmos aqui votando matérias de interesse do conjunto da população do nosso país. Presidente Lucas, eu quero primeiro cumprimentar o nosso querido senador José Serra e também o nosso querido relator, senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos, com carinho a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, além de atender um pedido do senador José Serra, atendeu também o nosso pedido em relação a um ajuste na redação em relação aos pedidos da Anvisa. Eu me sinto, então, como pedivista, totalmente contemplado. O senador José Serra também está contemplado
E a minha fala é só de agradecimento ao nosso amigo, o senador Jaime Campos, pela grandeza que teve de acatar, não uma posição minha, de outro senador, mas sugestões que a Anvisa propôs, que só aprimoram o belo trabalho que ele fez. É isso, presidente. Voto com tranquilidade no relatório do nosso amigo senador Jaime Campos. Presidente, pela ordem. Só dizer que não teria como não acatar, naturalmente, o pedido feito pelo eminente senador Paulo Paim, que eu tive a prima vida dessa convivência já longa coisa aqui no primeiro mandato, foi presidente desta comissão aqui, foi presidente, e o Paulo era praticamente a presença marcante, porque o Paulo defende sempre interesses de políticas sociais. Eu tenho uma maior admiração. O Paulo é um brilhante senador. O Estado do Rio Grande do Sul teria que ter mais, pelo menos 50, Paulo Paim. E quando ele faz a intervenção em relação a esse projeto, porque com certeza tem fundamento. O Paulo não joga dá bola fora, só dá bola dentro. Por isso aqui, cara, amigo senador Paulo Paim, parabéns para Vossa Excelência, que com certeza ajudou nós construirmos este belo projeto em defesa dos interesses do povo brasileiro. Um abraço, amigo. Senador Lucas, por isso que eu disse que ele é meu amigo. Veja só os elogios que ele me fez. Esses elogios são de amigo para amigo. Um abraço, querido senador Jaime Campos. Mas não é o elogio de amigo para amigo. Eu penso que é o elogio desta comissão toda. São merecidos, senador. Obrigado, eu sempre falo que o senhor é uma pessoa muito solidária também, né? E solidariedade não é produto de condição financeira nem do cargo que a pessoa ocupa. É produto da alma. Então, parabéns à sua atuação parlamentar que inspira a todos nós. Coloco a matéria em discussão e, não havendo mais quem queira discutir, encerro a sessão. Encerro a discussão, perdão, é que está errado aqui. Encerro a discussão. Em votação, o substitutivo nos termos do relatório apresentado. A votação é nominal. Vai ter que ser verbal porque o sistema caiu. Então, o sistema caiu, nós vamos à votação verbal. Senador veneziano Vital do Rego. Com muita alegria, por força de termos, não apenas na autoria, mas na relatoria, as competentes presenças dos nossos companheiros, nós acompanhamos votando sim, senhor presidente. Senador Jaime Campos. Voto sim, senhor presidente. Senador Zequinha Marinho. Voto sim, presidente. Senadora Nilda Gondi. Sim, senhor presidente, louvando o gesto e a atuação do nosso relator, Jaime Campos. Senador Paulo Rocha. Vota sim. Senador Otto Alencar, pediu a palavra. Não, senhor presidente, apenas para destacar aí o relatório do meu estimado amigo Jaime Campos e votar sim o seu relatório e o projeto que foi discutido agora. Senador Paulo Paim. Paim. E também o autor, senador José Serra. Sim. Sim. Senador Flávio Arnes. Com a palavra. Voto sim, senhor presidente. Uma alegria vê-lo aí presidindo a reunião. Cumprimentar os colegas, senadores e senadoras também. Voto sim. Senador Nelcínio Trade. Senhor presidente Lucas Barreto, alegra-me em vê-lo presidindo essa sessão, substituindo à altura o nosso presidente Petecão. Cumprimento a todos os colegas, em especial o senador Serra pelo projeto e o senador relator. Voto sim. Senador Nelcínio, sim. Agora a gente vai ter que entrar junto. Estamos
O senador Zequinha já votou, estamos só no aguardo de... A gente está entrando... Falta um voto. Um senador. Se o senhor quiser perguntar se algum senador quer dar a palavra enquanto isso. Senador Girão, com a palavra. Para proferir o seu voto. Está online, mas não está no vídeo. Não abriu o vídeo. Quem mais? A gente está indo atrás. Só tem esses 10. Faltando um. São 11. Falta um. Ela está online, mas não está no vídeo. Vamos ver. Senadora Leila Barros, com a palavra. Não, ela não está online, ela só está marcada, mas não está no vídeo. Gonzaga, pede a senadora. Ah, vai entrar. Tá legal. Ela está... Facilitado por ampla tudo. Nós temos... Senadora Leila, com a palavra. Esperando restabelecer a conexão da senadora Leila. Oi, presidente. Com a palavra, senadora Leila. Tudo bem? Desculpa, eu estou aqui nas comissões correndo para lá e para cá com a CPI e abriu a votação, né, do item 10. Ela vai votar sim, o senhor vai poder proclamar. Ela vai votar. É isso, senhor presidente? Isso, é o relatório do senador Jaime com a emenda do senador Paulo Paim. É verbalmente. É verbal o voto. Nós estamos com problema. É sim, senhor presidente. Ok. Obrigado, senadora Leila. Eu que peço desculpas, senhor presidente, com a correria aqui. Foram 10 votos sim. Foram 11 com ela, né? 11 com o senhor, tá. que não vota. 10 votos sim. 10 votos sim. Aprovado o projeto nos termos da emenda número 1, CAIS, substitutivo, e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Vamos ao requerimento extra-pauta do senador Paulo Paim. Consulta os senhores senadores sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 10 de 2021, CAIS, apresentado pelo senador Paulo Paim. Não havendo óbices, passo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do requerimento. Senhor presidente, na verdade, são 2 requerimentos da senadora Maria Gabrilli, que ela gentilmente pediu para que eu fizesse a leitura. Se Vossa Excelência permitir, eu estou com os 2 aqui na minha mão, aqui no Rio Grande do Sul, né? Primeiro nós temos que votar um. Em seguida votaremos o segundo. Mas qual deles é o primeiro, presidente? Eu tenho que saber de vossa... Número 10. Requerimento 10. Mas o senhor vai ter que ler para mim, porque ela me passou pouquinho tempo agora. Eu tenho que saber qual é o 10. Se puder ler o requerimento só na número abertura. 10. Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a ameaça à democracia e os direitos sociais diante do impacto das políticas públicas na violação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Artigo 6º da Constituição Federal de 88. Presidente, esse é de fato de minha autoria, outros 2 é da Mara, que eu vou depois subscrever.
Esse, na verdade, eu estou muito preocupado, como todos nós estamos nesse momento, o Estado democrático de direito e os conflitos entre os três poderes que vem acontecendo. Quero falar de forma bem ampla, que, na verdade, é uma audiência pública que visa debater o fortalecimento da democracia e os convidados, claro, que nós ajustaremos com os senadores. Eu sempre digo, com a democracia tudo, sem a democracia nada, sem a democracia é a barbárie. Então, eu acho que é importante que o Senado faça um debate sobre o fortalecimento da democracia. É isso, presidente. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento queiram permanecer como se encontram. Aprovado o requerimento número 10, 2021, do senador Paulo Paim. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 1 de 2021, não terminativo. Autoria, senadora Mara Gabrilli e senador Paulo Paim. Passo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 73 do Regimento do Senado Federal, a criação da subcomissão permanente, composta por 5 membros titulares, igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar e aprimorar as políticas públicas direcionadas às pessoas com doenças raras. Essa é uma iniciativa, na verdade, da senadora Mara Gabrilli. Eu sou um dos que apoia. E ela, todo mundo sabe que ela tem um trabalho, como o senador Flávio Arnes tem, belíssimo nessa área. E, consequentemente, eu me prontifiquei no momento que ela solicitou para que eu fizesse a leitura do requerimento. Claro que tem toda uma justificativa aqui, mas só sabermos que é da senadora Mara Gabrilli essa proposta, a vida dela, a história dela, tem tudo a ver com essa caminhada. E por isso me prontifiquei a fazer a leitura do requerimento, presidente. Feito a leitura, colocarei em votação. Os senhores senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. O senador Flávio Arnes pediu para falar. Antes de proclamar o resultado, com a palavra o senador Flávio Arnes. E registrar a presença da senadora Leila e do senador Isalci Lucas. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. A correria dentro da casa, né, comissões e CPI, eu peço desculpas pelo atraso. Eu só quero, presidente Lucas Barreto, dizer da importância da criação da subcomissão. Ela já existiu no decorrer dos últimos 2 anos, inúmeras audiências públicas com pessoas, famílias, profissionais do grupo de doenças raras foram realizadas na CAS e junto com a área da subcomissão já aprovada semana passada da pessoa com deficiência, há uma grande articulação no sentido de se debater o que é necessário, né, em toda a trajetória, desde o diagnóstico, passando pelo atendimento, pelo apoio à família, políticas públicas. Então, a gente fica muito feliz com a proposição da senadora Mara Gabrilli, relatada aí pelo Paulo Paim, né, e esperando que o senador Eduardo Gomes também recrie a subcomissão temporária da pessoa idosa, que é uma área extremamente importante também em nosso país. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senador Flávio Arnes. Em votação, senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontra. Aprovado. Passaremos ao item 21. Requerimento da Comissão de Assuntos. Pela ordem, senador veneziano. Presidente, mil perdões a Vossa Excelência e demais outros companheiros. Era só para tirar uma dúvida.
tendo em vista, e aí me perdoe por força de poder transparecer, mas não é uma preocupação natural de quem é proponente, o item 8 tem como a autoria o exercício do nosso mandato, para nossa honra, e a relatoria da nossa queridíssima companheira senadora Leila Barros. É terminativo, aí eu não sei se nós estamos com número suficiente, mas pelo menos para uma leitura, porque tendo em vista já na semana passada... É o próximo item da pauta. Pelo menos para uma leitura. Nós estamos só garantindo o quórum. Mesmo que não tenhamos, pelo menos a leitura da senadora para que... Agora. Obrigado, senhor presidente. Item 21, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 2 de 2021. Autoria, senadora Mara Gabrilli e Paulo Paim. Passo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do requerimento. São 3 páginas, pelo brilhante trabalho que todos nós reconhecemos da nossa querida senadora Mara Gabrilli, que pediu que eu fizesse somente a leitura da argumentação preliminar, eu diria. Então, em nome da senadora, requeiro nos termos do artigo 96b do Regimento Interno do Senado Federal que a Comissão de Assuntos Sociais avalie as políticas e os processos de precificação, de incorporação e de dispensação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde SUS, bem como as normas e as regulamentações correlatas no exercício 2021. Só vou ler aqui a primeira frase para dar mostrar o contexto. Vivemos um momento em que a chegada ao território nacional de novas tecnologias em saúde, medicamentos, dispositivos, vacinas, insumos, procedimentos, aí mostra que é essa complexidade que merece um olhar mais carinhoso, eu diria. Assim coloca a nossa querida Mara Gabrilli. Esse é o requerimento, senhor presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Os senhores e senhoras senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Presidente, passamos pediria a Vossa Excelência o item 3 da senadora Mara, ela é relatora, e pediu que eu pudesse fazer a apresentação do relatório. Se Vossa Excelência me permitir. Em seguida, o item 8. Vossa Excelência colocar após essa. A gente estava esperando o quórum qualificado para votação, mas em seguida, o item. Tem dois da senadora. O item 8, ele já foi lido, né? Projeto de lei. Já foi lido. Já foi lido. Mas eu gostaria de... 1399, 2019, Perdão, senhor presidente. Terminativo, altera a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir medidas de combate de assédio de mulheres no ambiente de trabalho. Autoria, senador veneziano Vital do Rego. Relatoria, senadora Leila Barros. Relatório pela aprovação do projeto e das emendas que apresenta. Em 19 de 2 de 2019, foi lido o relatório e adiada a discussão e votação. Em 3 de 3 de 2020, o senador Zequinha Marini apresentou voto em separado, pendente de leitura, que será realizado uma única votação nominal para o projeto e para as emendas, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Lembrando que o relatório já foi lido, e concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho para a leitura do voto em separado. Em seguida, a senadora Leila Barros para a leitura do relatório. Muito obrigado, presidente. Perante a Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa sobre o projeto de lei número 1399 de 2019, do senador veneziano Vital do Rego, que altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovado pelo decreto número 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir medidas de combate ao assédio de mulheres no âmbito do trabalho ou de trabalho. Relatório, trata-se do voto em separado do projeto de lei número 1399, de 2019, do senador veneziano Vital do Rego, que altera
pelo Decreto 5452, 1º de maio de 1943, para instituir medidas de combate ao assédio de mulheres no ambiente de trabalho. Concordamos integralmente quanto aos aspectos iniciais do relatório da nobre senadora Leila Barros, em questão registrados os principais eventos no andamento do projeto de lei em análise. A eles nos reiteramos que a proposição foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais, CAS, em decisão terminativa e que, até o momento, não houve apresentação de emendas. Da análise, presidente, também reconhecemos a inexistência de impedimentos regimentais, constitucionais e jurídicos, conforme exposto pela nobre senadora em seu parecer, que conclui pela aprovação da proposição com 2 emendas. Consoante se infere dos artigos 90, inciso 1º, e 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAS discutir e votar em caráter terminativo proposições de autoria senatorial que versem sobre relações de trabalho. Reiteramos também que a competência legislativa para disciplinar a matéria é da União, à vista do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência do aludido ente federativo, nos termos do artigo 48, caput desta mesma Carta. Estamos também de acordo com o objetivo principal da proposição, que é de coibir o assédio, inclusive sexual, no ambiente de trabalho, prática essa nefasta que atinge não somente o trabalhador, mas também todos os seus colegas de labor, que são obrigados a presenciar condutas atenatórias ou atentatórias à dignidade da pessoa humana. Não se pode desconsiderar ainda os prejuízos causados à empresa pela conduta do assediador, além de possivelmente ter que arcar com o pagamento de danos morais em virtude da prática ora combatida. O empresário terá que fazer frente aos ônus econômicos decorrentes da substituição do empregado quando este tiver que se afastar temporariamente do seu posto de trabalho para, em gozo do auxílio-doença, poder se recuperar dos malefícios causados à sua saúde pelo assédio. Isso sem falar no Estado, que se vê impelido, a pagar o mencionado auxílio ao segurado quando este tiver a sua capacidade laboral comprometida em face do assédio sofrido. Não podemos discordar também da adaptação deste projeto à Convenção número 90 da Organização Internacional de Trabalho, a OIT, no sentido de que ela alcance quaisquer comportamentos, práticas ou ameaças que visem e resultem em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para os trabalhadores atingidos, independentemente de serem eles homens ou mulheres. Isso porque a garantia de um ambiente saudável de trabalho é previsto no artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, para todos os trabalhadores, sem distinção de sexo ou de orientação sexual, motivo porque a legislação que a concretiza deve atingir a todos que disponibilizam da sua energia vital em prol de outrem. Entretanto, nos parece imprópria a inclusão da expressão gênero no artigo 12A, que se busca inserir na CLT. A expressão gênero ainda não ostenta a precisão terminológica necessária para que a sua presença no corpo da CLT não cause prejuízos ao postulado de segurança jurídica, tão claro ao ordenamento jurídico brasileiro nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna. A retirada em textilha não significa, entretanto, diminuição do leque protetivo do PL 1399 de 2019.
Assim sucede, pois qualquer ato discriminatório que atinja homens e mulheres, independentemente de sua orientação sexual, estará repelido pela proposição em exame. O que se busca neste voto em separado é apenas conferir segurança jurídica à matéria, mantendo-se, entretanto, o respeito ao ser humano em toda a sua dimensão. Posto isso, nosso voto na trilha da senadora Leila Barros também é pela aprovação do projeto do PL número 1399 de 2019, com as duas emendas apresentadas pela senadora, retirando-se na segunda a expressão gênero, artigo 12A, que se busca inserir na consolidação das leis do trabalho. Do voto, senhor presidente, ante o exposto, opinamos pela aprovação do PL 1399 de 2019 com as seguintes emendas. E aí estamos aqui discorrendo sobre elas. Desde a emenda ao PL número 1399 de 2019, a seguinte redação: altera a consolidação da Lei de Trabalho CLT aprovada pelo Decreto 5452 de 1º de maio de 1943 para inserir medidas de combate à violência e assédio no ambiente de trabalho e da outras providências. Desse ao artigo 1º do PL número 1399 de 2019, a seguinte redação: artigo 1º, a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovado pelo Decreto 5452 de 1º de maio de 43, passa a vigorar com a seguinte ou acrescida dos seguintes dispositivos. Artigo 12A, é vedado a prática da violência e assédio no ambiente de trabalho. Parágrafo único. Define-se como violência e assédio no ambiente de trabalho como um conjunto de comportamentos e práticas ou de ameaças de tais comportamentos e práticas que se manifestam isolado ou repetidamente, que nenhum por objetivo que por causem ou sejam suscetíveis de causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico, sendo dirigido contra as pessoas em razão do seu sexo, que afetem de maneira desproporcional pessoas de um sexo determinado, inclusive assédio sexual. Artigo 12B. Para dar maior efetividade ao combate à violência e ao assédio no ambiente de trabalho, os estabelecimentos deverão adotar código de ética e de conduta que regularão a relação entre seus dirigentes e seus empregados e entre esses e outros colaboradores, clientes, fornecedores, de modo a estabelecer limites e indicar as penalidades para cada situação em caso de violência e assédio. Parágrafo único. O Código de Ética e Conduta de que trata o CAPT será comunicado formalmente a cada empregado no ato de sua admissão e a cada ajuste ou alteração, gerando efeito enquanto durar o contrato de trabalho. Artigo 12C. Os estabelecimentos com 100 ou mais empregados devem dispor de um setor de apoio à vítima de violência e assédio no ambiente de trabalho, atendendo às seguintes condições mínimas. Manutenção de equipe profissional especializada para o atendimento psicológico, garantindo-se a privacidade do denunciante e o sigilo das informações fornecidas. Inciso 2, instalação de serviço de contato telefônico e ambiente virtual para possibilitar a denúncia anônima na hipótese do empregado preferir não se apresentar pessoalmente. Inciso 3, autonomia para apuração sumária da denúncia, e verificando-se índices
da existência do fato e da autoria, afastamento imediato ou transferência do denunciado para outro setor até completo esclarecimento da situação. Parágrafo 1º. A empresa deverá realizar atividades e palestras de prevenção à violência e assédio com periodicidade semestral em data de sua conveniência e durante o horário de trabalho, visando a presença de todos os empregados. Parágrafo 2º. O empregador que infringir os dispositivos dos artigos 12b e 12c está sujeito a multas de R$ 425 e R$ 42.500, segundo a natureza da infração, sua extensão e intenção do infrator, conforme regulamento, a serem aplicados em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis. Era esse, senhor presidente, nosso relatório do voto em separado. Com a palavra a senadora Leila Barros. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiramente eu gostaria, senhor presidente, de cumprimentar o senador Zequinha Marinho e reconhecer a legitimidade do posicionamento dele expresso no voto em separado aqui nessa sessão que nos apresenta, né? Porém, com devido respeito, eu gostaria de divergir e defender o parecer que submeto a essa comissão. Como foi dito em meu relatório, no dia 21 de junho de 2019, ano em que a Organização Internacional do Trabalho celebrou 100 anos de existência, foi assinada a Convenção 190 da OIT, que dispõe sobre a violência e assédio no âmbito laboral. Trata-se do primeiro instrumento jurídico internacional da história, debatido por mais de 4 anos, a proteger os trabalhadores de todas as formas de assédio e violência no trabalho. A aprovação da convenção contou com 439 votos favoráveis, 7 contrários e 30 abstenções. O Brasil, todos sabem, ele é membro signatário da OIT, e embora não tenha ratificado a convenção, entendo que na condição de legisladores, nós devemos nos orientar pelo que há de mais atual e representativo no mundo da normatização, principalmente das relações de trabalho. E foi exatamente o que eu e a minha assessoria fizemos no parecer a reproduzir o tratamento dado ao tema pela Convenção 190, que dispõe de forma expressa sobre o assédio quanto ao gênero, que nesse caso consiste no modo como determinado indivíduo se identifica na sociedade, e não apenas em relação ao sexo, como pretende o voto em separado. Entendo que a nossa missão aqui, como legisladores, é produzir leis que busquem harmonizar a vida real das pessoas. E não se trata de moldar uma realidade que apenas aos nossos posicionamentos e visões do mundo. Me parece evidente que existe sim, talvez proporcionalmente, até mais do que a maioria das demais formas, assédio no ambiente laboral em relação à orientação sexual das pessoas. E que, a meu juízo, não pode ser ignorado, senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, por esse parlamento. Não reconhecer esta forma de assédio me parece negar a realidade, o que poderia parecer uma omissão do Congresso Nacional ou, no mínimo, uma negligência para com as nossas responsabilidades como legisladores. Certamente por isso, com o intuito de efetivamente enfrentar o problema, a Convenção 190, a OIT abordou expressamente esse assunto. No momento em que o mundo busca cada vez mais aceitação, mais tolerância e respeito para todos os indivíduos, no momento em que o planeta tem assistido a tantas manifestações afirmativas em defesa da igualdade, vocês assistiram na Olimpíada, que foi um exemplo disso. Mulheres e homens, trans competindo, enfim, todos ali, a diversidade no mundo ali naquele ambiente. Como temos visto nos jogos, eu peço, né, a todos vocês e ao eminente senador Zequinha para defender a aprovação do meu parecer, evidentemente respeitando, eu quero deixar bem claro, respeitando a vontade soberana da maioria dos membros dessa comissão. Eu deixo a deliberação de vocês, mas peço para que seja respeitado essa decisão, porque
nós estamos respaldados porque há de melhor, né, porque há de mais atual nessa normatização das relações trabalhistas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, senadora Leila. Passo a palavra ao senador Zequinha Marinho e logo em seguida ao autor, senador veneziano. O nosso voto em separado, presidente, meus caros colegas senadores, homologa não só em 100, mas se pudesse em 200%, toda a preocupação posta pela nossa senadora. Não sei se os senhores se lembram, quando aqui lemos o relatório, a preocupação é a questão de segurança jurídica, porque não só a CLT, a Constituição e todo mundo não trata ainda do termo gênero nos códigos, nas leis, enfim, não é? Mas a palavra sexo, correto? E aí, a segurança jurídica nos recomenda, em que pese a gente entender a evolução dos debates, não é? A coisa mais moderna, mais isso, mais aquilo. Então, vamos ter que alterar primeiro a lei mãe, ou as leis mães, para depois alterarmos aquelas que são objeto de desdobramento dessas leis. Então, minha querida senadora Leila, nada absolutamente, eu ratifico tudo. Nosso voto em separado é só em cima de um termo, que é a questão que ainda não se usa no cabedal legal brasileiro, que é a questão gênero. E aí, então, é o nosso debate. Com relação aos demais, aqui não se discute a questão da orientação sexual, a opção de cada um. Absolutamente, são seres humanos, homens e mulheres, que têm direito absoluto de se posicionarem da forma como quiserem, não é? E o mundo hoje os respeita de uma maneira especial, e todos nós aqui nessa casa fazemos de forma, digamos, exemplar. O que eu estou me referindo, repito, retorno, é a questão da segurança jurídica do termo ainda não usado no cabedal da legislação brasileira. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, até por força do horário e das preocupações que são próprias quando estamos ainda semipresencialmente e em face a essa condição com um quórum que não é permanente, também em razão dos acúmulos de obrigações que todos os senhores e senhoras senadores têm para com outras comissões. Mas, muito rapidamente, o dever de fazer alusões à minha querida, nossa querida e estimada companheira senadora, por força de ter acolhido a nossa autoria, ter feito um aprimoramento muito particularmente diferenciado, qualificando, também sem desconhecer a preocupação do eminente senador Zequinha Marinho, mas quando ele, senador Lucas Barreto, senadora Nilda Gondim, senador Isalci, senador Paulo Rocha, presentes e outros que estão virtualmente nos acompanhando. Quando ele faz com correção e diz-se preocupado, como todos nós assim somos, para que não geremos insegurança jurídica, a ementa ela é muito clara, ou seja, nós estamos, ao termos proposto essa iniciativa e ter tido a acolhida da senadora Leila e quase na integralidade do senador Zequinha Marinho, nós estamos fazendo exatamente essa alteração para inserir na consolidação das leis de trabalho. É exatamente isso que pretende a relatora a partir de uma iniciativa do exercício do nosso mandato. Então, eu penso que há uma convergência e nós haveremos, sim, com a reconhecida vênia, atender ao senador Zequinha Marinho, porque nós estamos fazendo a inserção com a mudança, incluindo essa nova terminologia. Então, eu penso que o senador fortalece as impressões expostas e defendidas pela senadora Leila Barros. São algumas considerações para que nós não adentremos, até porque, no mérito, evidentemente, senadora Nilda, todos temos demonstrado em termos práticos no Congresso Nacional, exposto cada um, expondo as nossas preocupações em relação a essa temática. Obrigado, senadora Leila e senador Zequinha. Senhor presidente, como nós já estamos numa curva decrescente da está aberta a votação. Isso. Quem vota sim, aprova o relatório da senadora Leila. Quem vota não, aprova o relatório do senador Zequinha Marinho. Agora, enquanto nós vamos votando, eu queria também dialogar com meu parceiro de Estado,
e colega. Primeiro, Zequinha, valorizar a sua intervenção quando você, eu sei que você vem de uma visão religiosa, e eu respeito isso, quando fala publicamente que você hoje respeita as opções sexuais, a opção de cada um, etc. Isso aí é muito importante, porque que você, além de um bom religioso, é um humanista muito forte, né? Então, isso é reconhecer publicamente essa questão. Agora, tem razão o autor e a relatora que essa filigrana de preocupação está falando, porque o termo não está aceito em algumas leis, etc. Isso é a evolução da própria sociedade que vai e que outros organismos internacionais, inclusive, já reconhecem isso, não é? Inclusive, tem proposições e lá na outra casa, essa preocupação de usar o termo gênero, etc, etc. Então, a sua preocupação está assegurada, porque exatamente essa iniciativa é para assegurar exatamente independente de opção sexual. Eu acho que louvo a preocupação da filigrana por causa da insegurança jurídica, mas eu acho que a própria iniciativa dá esta segurança jurídica para este ou aquele que tem a sua opção e que sofre assédio por causa disso no local de trabalho. Então, realmente, o encaminhamento da minha bancada é votar sim, respeitando a preocupação do senador Zequinha Marinho. Voto sim, presidente. Está aberta a votação. Presidente, eu quero também me posicionar com relação a essa matéria. Eu não participei da sessão passada, cheguei agora, inclusive, para dar o quórum para a votação, mas eu quero manifestar, quando discutimos o Plano Nacional de Educação, que foram 4, 5 anos de debate, nós tivemos exatamente essa matéria em discussão, a questão de gênero. E a Câmara aprovou esse termo gênero no Plano Nacional de Educação, o Senado fez uma mudança na redação e depois eu, na Câmara, fiz um destaque retirando e colocando o que está na Constituição. A Constituição dizia, e diz ainda, que não é permitido nenhuma discriminação de qualquer forma. Acho que o texto está amplo. O fato de estar gênero ou não retira ninguém dessa discriminação. Então, eu optei na época e aprovamos o Plano Nacional de Educação com a redação da Constituição Federal. Até porque a discriminação nós teríamos que colocar na lei. Eu, por exemplo, já estou aqui um pouquinho gordinho. Nós teríamos que colocar que não poderia ter nenhuma discriminação com os gordinhos, com os magrinhos, com os feinhos, com os bonitinhos e tal. Então, o texto da Constituição, ela é clara. Não se admite nenhuma discriminação com relação à discriminação em si. Então, eu tirei exatamente esse termo gênero do Plano Nacional de Educação e foi aprovado exatamente isso, para ficar o termo amplo. Então, eu, com todo meu carinho, respeito, admiração e minha amiga, senadora Leila, eu não tive, depois desse momento aqui, com relação a esse debate, eu vou manter, por enquanto, aquilo que eu votei e mudei o relatório, foi um destaque meu, a retirada desse termo, exatamente por essas questões todas, mas que a nossa redação da Constituição era muito mais ampla, que exatamente abrangia mais qualquer opção ou qualquer discriminação. Então, eu vou acompanhar o senador Zequinha até... eu não vim preparado para debater, eu não sabia que era exatamente esse debate aqui
eu vou manter a posição que eu tive lá no Plano Nacional de Educação e que foi votado pela essa casa e consolidado. Então, só para manifestar aqui minha posição. Obrigado, presidente. Já que eu voto aqui. Com a palavra o senador Otto Alencar. Senhor presidente, pergunta a Vossa Excelência, posso esclarecer, quem vota o relatório? Quem vota? Senadora Leila vota sim. Quem vota com o relatório do senador Zequinha, vota não. Senhor presidente, aproveito para declarar o meu voto sim ao relatório da senadora Leila Barros. Ok. O senador Otto vota sim. Solicito aos senadores Nelcínio Trade, Alessandro, Luiz Carlos Reisen, Eliane Nogueira, que possam votar. Senador Flávio Arnes. Já deu o quórum. Então, 10. Está encerrada a votação. 10, tem que ter 11. 10 votos. Não era 10, 11 comigo? É 11 comigo. 11 com o senhor, mas ele já marcaria 11 lá. Ainda falta um voto. Não conta o presidente, só quando o painel marcar os 11. Senador Eduardo Girão já votou. Senadora Mara Gabrilli. Senador Jaime Campos. Por favor. Voto do senador Jaime Campos. Senador Alessandro, com a palavra. Senador Alessandro Vieira. E o sistema também foi restabelecido para votação digital. Estamos no aguardo do senador Alessandro Vieira. Presidente, o senador Irajá, entrando em contato conosco, pediu apenas alguns segundos para conectar-se. Ok, estaremos no aguardo também do senador Irajá. Diante de matéria tão importante que garante a individualidade. Vale o esforço. Vale. Presidente, eu indago a Vossa Excelência, eu não poderia ir lendo o relatório até completar a votação, só lendo o relatório do item 3? Só porque eu estou... Não? Não tem como. Tem que concluir, tá tem bom, que concluir a... Me perdoe. Porque não? Tem que encerrar a votação nominal, que é matéria terminativa. Deu. Encerrada a votação. 7 sim, aprovado o relatório da senadora Leila. Aqui, deixa eu ler aqui, por favor, completo. Aprovado o projeto e as emendas, número 1 CAIS e 2 CAIS, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. A senadora Leila tinha pedido antes do senador Exalci esse aqui. Vamos, senador Exalci, ao... Item 3, da senadora Mara Gabrilli, a Isso, relatoria. mas tem um terminativo que já estava na pauta pedido da senadora Leila. Ah, assim não, sem problema. O item 9, projeto de lei do Senado número 143 de 2016, terminativo. Altera a lei 8.213, de 24 de junho de 91, e a consolidação das leis do trabalho CLT, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor que o pagamento do salário maternidade e a concessão da licença maternidade serão devidas na hipótese de adoção ou obtenção
de guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. Autoria, senador Telmário Mota. Relatora, senadora Leila Barros. O relatório é pela aprovação do projeto e da emenda número 1. Em 2 de 8 de 2021, o senador Fabiano Contarato apresentou a emenda número 1. Em 3 de 8 de 2021, a senadora Leila Barros apresentou o relatório reformulado. A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos e será realizada uma única votação nominal para o projeto e a emenda nos termos do relatório, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra à senadora Leila Barros para a leitura do relatório. Senhor presidente, eu peço permissão ao senhor e aos demais membros para ir direto à análise. Sob o aspecto formal, não vislumbramos qualquer óbice de natureza jurídica ou constitucional à proposta. Não há impedimentos constitucionais, formais ou materiais. Os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados. Entretanto, é importante registrar que a Lei nº 13.509, de 2017, modificou a redação do artigo 392-A da CLT, estendendo o direito à licença maternidade à empregada que adotar um adolescente. Nesse sentido, o objeto do artigo 2º foi alcançado. Todavia, a emenda número 1 do senador Fabiano Contarato aprimora a redação do artigo 392-A da CLT, ao explicitar o direito à licença maternidade na adoção de criança ou de adolescente se estender a casais homoafetivos. Louvamos a iniciativa que reflete a jurisprudência e acatamos a emenda. A proposição é meritória ao definir no âmbito da legislação previdenciária, para efeito de concessão de salário maternidade, que o adolescente é a pessoa de até 18 anos de idade. Nada mais faz, portanto, que adequar essa legislação à legislação trabalhista e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ademais, preenche ainda mais uma lacuna no que se refere à concessão do salário maternidade aos adotantes de crianças e adolescentes, eis que hoje há previsão apenas de alguns pagamentos de salário maternidade no caso de adoção de criança, mas não de adolescentes. Com efeito, esse ato de amor e de solidariedade deve receber do Estado a melhor e a maior proteção jurídica possível, pois gera para o adolescente uma esperança de vida em família, longe dos riscos e da vulnerabilidade social que é inerente à juventude, com amplos benefícios à sociedade e ao próprio Estado. Em termos econômicos e financeiros, espera-se reduzir o impacto da medida, uma vez que o número de adoções é ainda baixo. Em 2017, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, ocorreram em torno de 1.142 adoções no Brasil. Percebe-se que o impacto na concessão do salário maternidade, no caso em exame, deve ser pequeno. Por fim, cabe registrar que a proposição irá facilitar os processos de adoção de adolescentes, ao possibilitar ao adotante o usufruto da licença maternidade e a percepção do salário maternidade sem prejuízo de garantia do emprego e sem discriminar a adoção em qualquer idade da criança ou do adolescente, proporcionando o estreitamento dos laços afetivos entre o adotante e o adotando. Voto. Pelas razões expostas, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei no Senado, número 143 de 2016, com a emenda número 1, CAS. Era esse o nosso parecer, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o projeto e a emenda nos termos do relatório apresentado, a votação é nominal. Que abra o painel. Que a secretaria abra o painel. Eu não posso votar? Não, o senhor só vota em caso de desempate, votação dos terceiros. Mas a sua presença fica registrada por efeito de quórum. Certo. Solicito ao senador Otto Alencar, Luiz Carlos Reisen, Eliane Nogueira, Paulo Paim, Paulo Rocha, Isalci Lucas, Eduardo Girão, Jaime Campos, Alessandro Vieira e também o senador Irajá
Abreu, que nós estamos esperando. Presidente, se Vossa Excelência Ele me permitir, retirar-me, mas está à disposição da comissão para quaisquer outras necessárias participações. Vamos ter o item 3 se tivermos quórum agora. É porque eu tenho que registrar esse número aqui em face às sessões que vamos... A sessão que vamos ter hoje à tarde. Permissão concedida. Obrigado, senhor presidente. Mas na hora que houver a necessidade é só convocar-me. Senador Paulo Paim com a palavra. Tinha levantado a minha mão exatamente na hora que o senhor terminou a votação anterior. Primeiro cumprimentar a nobre senadora Leila, que esse debate anterior é um debate superado já na sociedade, em todas as suas instâncias, e no argumento que ela usou foi muito claro. A questão agora de Tóquio ficou, nós todos aplaudimos, felizes, né? E a Leila tem toda a autoridade para falar de temas como esse. Não é nem uma questão mais religiosa. Isso foi esperado, por isso que eu não esperava outra votação que não fosse uma votação positiva em relação a esse tema. Me refiro ao tema anterior. Quanto ao tema atual, claro que eu acompanhei novamente a senadora e o senador Telmário Mota. Deixo aqui, porque nós queremos correr atrás do tempo já, o meu carinho, o meu abraço e parabéns, senadora Leila, pelos 2 projetos aprovados sobre a direção de Vossa Excelência no relatório, mas capitaneado pelo senador Lucas Barreto, com a competência de sempre. Vamos lá, ao quórum, 9. Faltam 2 votos. Senador Otto Alencar. Exerceu direito do voto. Senador Jaime Campos e Eduardo Girão, que ainda há pouco estava aqui. Senador Alessandro já votou. Senador Flávio Arnes. Senador Fabiano Contarato, por favor, entrar em contato para que ele possa votar. Presidente, em função da pandemia, evidentemente que a gente tem que ter um tratamento também diferenciado. Nós estamos no regime híbrido, né? Então, caso não ocorra o quórum, que seja votado mediante quórum. Não, eu digo, no meu caso, eu vou pedir para fazer só a leitura. Não, fica prejudicada a votação. Mas, especificamente, esse projeto que a senadora Leila colocou, se não der o quórum, o apelo que a gente faz é que seja votado numa oportunidade que tenha... Ficará adiada a votação, assim como o item 3 do senador Paulo Paim, que Vossa Excelência é o relator, será feita a leitura e ficará... Isso, faria a leitura e a votação na próxima. Eu peço ao senador Isalci Lucas que faça a leitura do item 3 do projeto de lei do Senado, número 442 de 2017, enquanto esperamos os senadores, que faltam só um senador para finalizar o quórum. Presidente, senador Isalci pode ir adiantando. Vou pedir a Vossa Excelência, então, para ir direto ao voto. A análise, presidente. A proposição, na prática, trata de um projeto
442, do senador Paulo Paim, que altera a CLT, aprovado pelo decreto 5452, para assegurar ao cônjuge ou companheiro o período remanescente de licença maternidade, quando a mãe não puder usufruí-la em razão da incapacidade física ou psíquica e das outras providências. Bem, análise, presidente. A proposição introduz mudança na legislação trabalhista e na legislação previdenciária, com o objetivo de regulamentar a concessão de licença maternidade e de salário maternidade, nos casos em que ocorre incapacidade física e psíquica da mãe. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Essas alterações inserem no campo das atribuições legislativas da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 e do artigo 24, 12 da Constituição Federal. Normas com este conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previsto no artigo 61 da Constituição Federal. Nos termos do artigo 90, inciso 1, combinado com o artigo 100, 1 e 4 do Regimento Interno do Senado, compete à CAS discutir e votar o presente projeto de lei em decisão terminativa. Ressalte-se ainda que não se trata de matéria cuja disciplina seja reservada à lei complementar, motivo pelo qual a proposição ora apresentada está adequada para a disciplina da matéria em exame. No que se refere à conformidade legislativa, a proposição atende às regras estabelecidas na Lei Complementar 95/98, especialmente no que se refere ao artigo 12, inciso 3. Observados esses pressupostos, a proposição está desprovida de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, no que se refere aos seus aspectos formais. A propósito do mérito, a proposição em exame apenas aperfeiçoa a hipótese já prevista na CLT e na Lei 8213 de 91, planos de benefícios do regime geral da Previdência Social. Ressalte que em 2013 foi aprovada a Lei 12.873, fruto do projeto de lei de conversão da medida provisória 619 de 2013, que já incorporou àquela época a possibilidade de o pai empregado, cônjuge ou companheiro, que tenha a qualidade de segurado do RGPS, gozar a parte remanescente da licença gestante e, por via de consequência, fazer jus ao pagamento do salário maternidade em face do óbito da mãe. A aprovação dessa legislação significou um avanço social importante e deu à criança cuja mãe foi a óbito proteção correspondente à criança de mãe viva. Assim, o objetivo primordial da legislação não é apenas o direito da mulher à referida licença gestante, mas também assegurar a proteção especial do recém-nascido e os cuidados imprescindíveis à sua sobrevivência. O PLS, que ora está em discussão, foi inspirado, segundo o autor, no Código do Trabalho de Portugal, em seu artigo 42, que trata da concessão de licença parental a um progenitor em caso de impossibilidade de sua fruição pelo outro titular original de direito. No direito português, portanto, esse benefício é concedido ao cônjuge em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe. A nossa legislação já oferece proteção adicional prevista na CLT e no Regime Geral da Previdência Social em face da Lei 12.873/2013, que incorporou normas nesses diplomas legais que asseguram a continuidade da fruição da licença gestante e do pagamento do salário maternidade, mesmo após o óbito da genitora. Agora, o que se debate nessa proposição é a extensão dessa proteção, inspirada na legislação portuguesa, para assegurar ao cônjuge ou companheiro, desde que assegurado pelo regime geral da Previdência Social, o direito ao gozo da parte remanescente da licença gestante e o pagamento do salário maternidade, nas hipóteses em que a mãe estiver incapacitada psíquica ou fisicamente. O artigo 227 da Constituição Federal consigna que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Normas na mesma direção já constam em nossa legislação trabalhista e previdenciária, mas, infelizmente, o benefício está restrito ao caso de morte da titular. O benefício é absolutamente justo. Na ausência da genitora, os cuidados maternais, que não se restringem ao aleitamento, devem ser prestados pelo pai e devem ser assegurados pelo Estado em benefício da criança. Isso se justifica especialmente nesses casos em que, além de toda a necessidade de um recém-nascido, demanda, ainda há dor decorrente da perda ou da incapacitação da pessoa titular do direito à licença maternidade. Na mesma linha, o artigo 3º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, assegura todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, às crianças e adolescentes, além de lhes assegurar proteção integral por lei ou por outros meios, com o objetivo de proporcionar oportunidades e facilidades que lhes permitam o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. O mesmo diploma legal, no artigo 7, estabelece que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Cabe ainda lembrar que o Código Civil de 2002 estabeleceu em seu artigo 1630 que os filhos estão sujeitos ao poder da familiar, enquanto menores, portanto, com obrigações repartidas entre pai e mãe. Já o artigo 1634 desse mesmo diploma dá a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar para cuidar da criação e educação dos filhos, qualquer que seja a situação conjugal entre eles. Portanto, em praticamente todos os ramos do direito, o legislador deixou claro o dever da mãe e do pai na proteção e criação de seus filhos, especialmente em momento de maior fragilidade, que é quando recém-nascidos. A proposição em exame promove um avanço e qualifica nossa legislação, assegurando maior proteção aos recém-nascidos e assegurando pela concessão remanescente da licença os cuidados necessários que os filhos poderiam perder em função da morte ou incapacidade da mãe. Ressalte-se por oportuno que, diante do falecimento da mãe, restaria ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente a obrigação de se dedicar ao recém-nascido, sendo razoável, por esse motivo, que a qualidade de segurado seja aferida a partir do real destinatário do benefício, o que está plenamente harmonizado na proposição. Finalmente, para melhorar a redação dos dispositivos, clareando a redação e a abrangência do direito à licença maternidade e ao salário maternidade remanescentes, elaboramos duas emendas. A primeira altera os aspectos trabalhistas da proposição e a segunda altera os direitos previdenciários. Em relação à CLT, tratamos de contemplar também as hipóteses de guarda judicial para fins de adoção, não previsto na proposta original. Por sua vez, a legislação previdenciária, incluímos a possibilidade de que não segurados, cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente, descendentes ou colateral, venham a receber o salário maternidade quando têm a guarda ou a recebem em substituição à mãe segurada da Previdência, falecida ou incapacitada. Então, presidente, o voto fica para depois, é isso? É pela evidente, né? Pela aprovação do projeto 442 com as emendas apresentadas. Ok. Lido o relatório é como lido e ficam adiadas a discussão e a votação. O senador Paim está pedindo a palavra. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Senhor presidente Lucas, eu não poderia deixar de falar, nem que for. Eu sei que a discussão não é nesse momento,
mas mais é para agradecer a senadora Maria Gabrilli pelo brilhantismo da construção, pelas emendas que colocou, e também ao senador Isalci Lucas, que fez uma leitura, eu diria, compassada, tranquila. Isalci, parece até que foi você que fez o relatório, viu? Com total domínio do texto. Para quem estava assistindo comigo aqui, todos ficaram muito tranquilos, né, pela defesa que o Isalci fez, já que a Mara não pôde estar presente. Então é só isso, presidente. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer a Maria Gabrilli e o Isalci Lucas pela defesa que fez do relatório da senadora, querida senadora Maria Gabrilli. Obrigado a ambos e a Vossa Excelência. Tá, fecha. Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade, para declarar o seu voto. Senhor presidente Lucas Barreto, meu voto é sim. Um abraço a todos os senadores. Obrigado, senador Nelsinho. Nós vamos encerrar a votação. Vai aparecer ali o resultado. 11 votos, 10 sim e 0 não. Então, aprovado com louvor. Aprovado o projeto e a emenda número 1, Caixa. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências. Esclareço que fica dispensado o turno suplementar do item 10º dos termos do ato 8, perdão. Convoco para o dia 17 de agosto, terça-feira, às 11 horas, reunião extraordinária semipresencial desta comissão, destinada à deliberação de proposições. E cumprimento o senador Sérgio Petecão, a quem substituí hoje como presidente dessa comissão, que não pôde estar nem online, nem estar aqui, né? Deixando claro que na próxima, do dia 17 de agosto, ele retomará a sua função de presidente da Caixa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradecendo aos senhores e senhoras senadores e à nossa equipe da secretaria. Obrigado. Boa tarde a todos.